Olá, sou o aluno Joel Vitor Nascimento Silva, estou cursando o 6º período de Medicina Veterinária na Faculdade Anhanguera, em Anápolis. E hoje vou apresentar um pouco sobre métodos de conservação de alimentos. Introdução. As técnicas de preservação de alimentos são estratégias utilizadas para evitar que os alimentos se estraguem ou se tornem impróprios para consumo. Hoje ainda temos a secagem, chamada desidratação, e o resfriamento, chamado têmpera, mas também desenvolvemos muitos outros métodos de conservação de alimentos. Os principais que atualmente utilizados são armazenamento em câmeras frias, enlatamento, congelamento, secagem, liofilização e pasteurização. Desenvolvimento. Câmaras frigoríficas. Mantenha os alimentos frescos em temperaturas que variam -1 graus negativos a 10 graus Celsius. Deve-se notar que a temperatura não impede que os alimentos estraguem. No entanto, o resfriamento retarda o crescimento microbiano e a atividade enzimática. As geladeiras armazenam grandes quantidades de maçãs, peras, abacates, queijo e ovos de 6 a 10 meses. Enlatados. As principais características do enlatamento como método de conservação de alimentos são esterilização de alimentos e enlatamento de alimentos. Elimina micro-organismos e mantém os alimentos protegidos da exposição e ar, portanto livre de germes. A esterilização de alimentos ocorre em altas temperaturas, onde matam os micro-organismos e paralisam a atividade enzimática. O recipiente é processado em autoclave, panela, que utiliza vapor para gerar calor, de 1000 a 120 graus Celsius. De 100 a 120 graus Celsius. O tempo de esterilização está relacionado à temperatura, tamanho do recipiente e o tipo de alimento. Congelamento. Congelar junto a enlatados é um dos métodos mais eficazes para a preservação de alimentos, utilizado por indústrias, as donas de casas para congelar frutas, legumes, carnes, peixes, aves e laticínios. As indústrias congelam os produtos prontos. Secagem e desidratação. Esse método remove toda a parte de líquido dos alimentos, evitando o crescimento microbiano. Também reduz o tamanho do peso dos alimentos, facilitando o transporte e o armazenamento. Outro método de escaldar os alimentos são vegetais e frutas antes de secar para evitar alterações causadas por enzimas. Esse método é usado em maçãs, peras e pêssegos, que contém dióxido de enxofre, para escurecimento da fruta. Os alimentos são secos ao sol e em fornos, desidratados em cabines apropriadas. Liofilização. A água é retirada dos alimentos congelados e, após o resfriamento a uma temperatura média de 30 graus negativos, os alimentos são congelados em uma câmara de vácuo, onde o calor é transferido lentamente. A água congelada evapora sem passar pelo estado líquido. Com esse método, os alimentos são expostos a altas temperaturas e o tempo de secagem pode ser de até 12 horas. Finalmente, o alimento é rodeado de gás nitrogênio. Pasteurização. O tratamento térmico elimina micro-organismos sensíveis a calor presente nos alimentos. Nesse método, a temperatura não ultrapassará 100 graus Celsius e o aquecimento que é produzido por vapor, água quente, radiação ionizante, calor seco, micro-ondas, entre outros. A pasteurização e a técnica de aquecimento dos alimentos por um determinado período de tempo para eliminar micro-organismos. Os produtos são selados
evitando assim qualquer contaminação adicional. Conclusão. Para concluir, vemos que essas são as principais formas utilizadas na conservação e preservação de alimentos, seja em ambiente de trabalho e também nas casas. Referências bibliográficas. Muito obrigado.